A Euronews aproveitou a passagem de Fernando Haddad por Lisboa para uma curta entrevista com o ex-candidato presidencial da esquerda brasileira. O antigo prefeito de São Paulo comentou as políticas de Jair Bolsonaro, as mais recentes revelações sobre a família do presidente e a política externa do Brasil. Tudo bem? Em Davos, Jair Bolsonaro disse que sabia como resolver o problema da corrupção. Entretanto, no Brasil, acumulam-se as suspeitas sobre transações bancárias na conta do filho do presidente, assim como a evolução patrimonial da família Bolsonaro. Acha que o presidente quer, de facto, acabar com a corrupção? Olha, quem quer que tenha sido eleito com as bandeiras que ele foi, precisa se colocar à disposição da opinião pública para esclarecer essa evolução patrimonial, que foi denunciada pelo jornal Folha de São Paulo ainda durante a campanha eleitoral e até hoje não foi esclarecida. E agora temos um fato novo, que é a nomeação já há muito tempo da mãe e da esposa de um miliciano que está foragido e envolvido, direta ou indiretamente, não se sabe ainda, com o assassinato da vereadora Marielle Franco. O que tem a dizer sobre os casos de corrupção que envolvem dirigentes do PT, alguns deles já condenados, como o ex-presidente Lula da Silva? Olha, no caso do Lula, eu conheço bem o caso e acho que a sentença condenatória é uma sentença frágil, que não tem elementos de prova, que nem passam perto do que está acontecendo com o filho do atual presidente. O que está acontecendo com o filho do atual presidente é muito mais sério, muito mais grave do que tudo que foi apurado em relação ao presidente Lula em 30 anos, 40 anos de vida pública. Como resolveria você o problema endémico da corrupção no Brasil, um país onde a corrupção é transversal à sociedade e às instituições? Olha, eu penso que os nossos governos fizeram muito bem em fortalecer os órgãos de combate à corrupção. Mas eu penso que nós devemos dar um passo para além do que já fizemos. Porque nós fortalecemos o Judiciário, fortalecemos a Polícia Federal, fortalecemos muito o Ministério Público. E a legislação brasileira, que foi alterada nos governos do PT, foi a base das operações de combate à corrupção. Fala-se muito da Lava Jato, mas são mais de 2.000 operações que a Polícia Federal estabeleceu no Brasil desde que o PT assumiu o governo, contra 70 operações antes dos nossos governos. Qual é o desafio agora? Não é apenas combater a corrupção, é inibir a corrupção. Eu acho que nós temos que mudar um pouco o nosso foco agora para criar mecanismos de inibir a corrupção, para que ela não aconteça. Nós estamos ainda correndo atrás do prejuízo. Nós temos que evitar que o prejuízo ocorra. E que na Prefeitura de São Paulo, eu como prefeito, consegui estabelecer um padrão de governança que impede a corrupção de acontecer. O seu nome também já esteve na lista de réus acusados de corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo denúncia do tesoureiro do PT, negociou com o empreiteiro um valor para pagamento da dívida da sua campanha para a Prefeitura de São Paulo. É muito curioso que esse empreiteiro, que hoje me acusa, foi exatamente o empreiteiro que eu puni assim que tomei posse como prefeito de São Paulo. Ele tinha uma obra que foi cancelada pela minha administração, uma obra superfaturada. Nós só sabemos hoje que a obra foi fruto de um cartel. E, em represália, ele resolveu me denunciar. Com a eleição de Bolsonaro, o Brasil está cada vez mais próximo dos Estados Unidos e da política de Trump. Como perspectiva o futuro das relações entre Brasil e a Europa? Olha, eu espero que o bom senso prevaleça na diplomacia brasileira. O Brasil nunca teve um alinhamento automático com os Estados Unidos, e muito menos na era Trump. O Trump é uma pessoa que está mudando a geopolítica mundial para pior, é dos chefes de Estado mais acusados, do planeta, inclusive com uma ameaça de impeachment, que pode acontecer nos Estados Unidos. Eu acho que o alinhamento automático com qualquer governo danoso para o Brasil sempre operou no campo do multilateralismo, nós sempre nos beneficiamos de uma diplomacia aberta, de uma diplomacia não ideológica, e o Bolsonaro está jogando o Brasil numa seara muito perigosa. Recentemente, Bolsonaro recebeu os líderes da oposição a Nicolás Maduro, que se encontram no exterior.
qual a posição que o Brasil devia ter em relação à Venezuela? Olha, eu creio que durante o governo Lula promoveu muitas mediações para fortalecer as instituições democráticas venezuelanas sem ter que correr o risco de um conflito militar. Muito pelo contrário, evitando a todo custo qualquer solução de força na Venezuela, de parte a parte. Eu acho que nós temos um exemplo ali durante a administração Bush, Lula e Chávez, nós temos ali um exemplo do que poderia ser feito na atual conjuntura. No âmbito interno, como vê o futuro do Brasil? Olha, eu acho que o Brasil é uma sociedade que tem uma sociedade civil que está tomando conhecimento, depois de passar da eleição, né, dos riscos que nós estamos correndo e vai se organizar para evitar que os projetos do Bolsonaro sejam todos eles levados à frente. A venda desenfreada das empresas, das nossas reservas, instalação de base militar em território nacional, a criminalização dos movimentos sociais, o desrespeito à questão indígena, à questão ambiental. Acho que tudo isso vai ser arrefecido pela ação da sociedade civil organizada. Muito obrigado. Obrigado.